Você sabe qual é o nome da rua que você mora? Sabe? Nome da rua? É alguma figura importante? Ou não? E a escola que você estudou? Fala, José. Um poeta, Coelho Neto. E a escola que você estudou? Lembra da escola? O Zezé já nem lembra mais da escola que ele estudou, porque foi lá. Eu estudei na escola José Zacarias Junqueira, ali na Avenida Goiânia. A escola era recém-formada, eu acho que eu fui a terceira turma daquela. Não é porque eu sou velho, não, é porque a escola que é nova. Mas eu estudei na escola José Zacarias Junqueira, ali na Avenida Goiânia, fiz o meu primário ali, da primeira à quarta série. E eu fui pesquisar quem que é esse cara. Porque a gente anda na rua em Uberlândia e você vê viadutos, né, com nome de personagens, e às vezes a gente nem sabe quem são essas pessoas. Mas interessante, eu não achei nada sobre José Zacarias Junqueira. Eu sei que é uma família de fazendeiros, muito ricos, mas parece que são personalidades que não fizeram grandes realizações, não. Influência política. Então, se você tiver algum amigo político, viu, Gilberto? Quem sabe daqui a algum tempo a gente vai poder, né, Paulinho, falar assim, olha, lá na rua, Gilberto Santana Júnior, aí, hein? Que moral. É interessante isso, porque certa vez o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, deu a eles poder e os enviou para as cidades de Jerusalém, dando para eles autoridade sobre demônios, sobre os espíritos malignos, né? Dando a eles poder de curar. E eles foram. Gente, passou um pouquinho, eles voltaram, mas assim, lá nas nuvens. Eles estavam seu Luiz, tão eufóricos, porque eles falavam em nome de Jesus e os espíritos saíam. Eles viam pessoas enfermas e com a autoridade de Jesus eles falavam, as pessoas eram curadas, e eles vieram quase que nas nuvens, por causa das suas grandes realizações. Mas aí então o Senhor Jesus puxou eles para baixo, e disse o seguinte, olha, tudo isso aí vai passar. O verdadeiro sentido da nossa alegria, da nossa motivação, não são as realizações. O verdadeiro cristão, ele deveria se alegrar pelo fato de que o seu nome está escrito no livro da vida. Isso é que deveria trazer grande alegria ao nosso coração, que o Marcelino falou. Ele tem as suas realizações, mas o que ele acha legal mesmo é o fato de que Deus o agraciou para que ele pudesse conhecer Jesus como Salvador. E eu tenho certeza que isso é a nossa grande alegria também. Hoje à noite, eu quero falar de um personagem que você provavelmente nem tenha ouvido ainda, mas você vai ouvir sobre ele hoje pela primeira vez. O tema da minha mensagem é ser muitíssimo abençoado. E eu tenho certeza que todos nós queremos ser abençoados. Amém? Todos nós queremos. Eu creio que o desejo do nosso coração, de fato, é sermos abençoados para a glória de Deus. Mas eu quero fazer inicialmente uma pergunta para você. Você crê verdadeiramente que Deus ouve a sua oração e responde? Posso ouvir um amém? Mas você crê mesmo? Posso ouvir um amém? Olha, a Bíblia diz assim para nós, olha, o salmista dizendo, eu oro a ti, Deus, por quê? Qual é a razão que motivava o salmista a orar? Porque ele sabia, olha isso, é teologia. O fato de nós sabermos algumas verdades da Bíblia deve nos impulsionar a algumas realizações. E o fato dele saber que Deus escuta e responde, motivava ele então a buscar a Deus, a orar. E aí então vem a minha segunda pergunta. Por que a gente passa tão pouco tempo em oração? Por que quando nós fazemos reuniões de oração, a quantidade de membros que se dedicam a esse tempo de oração é tão pouco? Será que é porque de fato lá no fundo nós não cremos no poder da oração? O livro de Crônicas, ele foi escrito no 5º século. Alguns estudiosos dizem que foi Esdras quem escreveu, o escriba, aquele que tem um livro na Bíblia no nome dele, Esdras. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, quase eu não consigo falar esse nome.
O público-alvo para quem ele escreveu foram os judeus que estavam saindo do cativeiro depois de 70 anos e estavam retornando para a terra prometida. Lembra, eles passaram 70 anos no cativeiro. Suas casas foram invadidas pelo sem terra, suas fazendas foram invadidas pelo MST da época, e até hoje, judeus brigam por isso, pelas terras deles. Um dos propósitos do livro de Crônicas era mostrar para esse pessoal que estava vindo depois de 70 anos para a terra prometida, para tomar posse novamente desta terra, que Deus ele é fiel, ele continua sendo o mesmo Deus. E o que Esdras quer trazer na memória desse povo, com base na aliança deuteronômica, é que Deus é um Deus pronto para abençoar aqueles que obedecem, aqueles que o buscam, aqueles que invocam o seu nome. Isso está lá em Deuteronômio 28. Mas Deus também é um Deus pronto para amaldiçoar aqueles que o rejeitam. E eu penso então que, com base nisso, o desejo do coração do escritor de Crônicas, ao registrar toda aquela história do passado, de vitórias, de derrotas, era motivar as pessoas a dizer o seguinte: eu quero levar esse Deus a sério, eu vou invocá-lo, eu vou buscá-lo de todo o meu coração. Olha alguns versículos da Bíblia que nos estimulam a fazer isso. O que Deus havia dito para Israel? Isaías 55, ele diz assim, olha, que o ímpio, o que é ímpio? Ímpio, é aquele que não é piedoso, é aquele que não se importa com as coisas de Deus, é aquele que ouve, mas de fato não busca dentro do seu coração ter Deus em primeiro lugar. Ele quer os prazeres dessa vida. Por isso o profeta diz, olha, que o ímpio abandone o seu caminho. Há caminho que ao homem parece direito, certo, bom, mas ao final dá em caminhos de destruição, caminhos de morte. Por isso Deus está sempre convidando a gente para endireitar os nossos caminhos. E o homem mau aqui é um adjetivo do ímpio. Que o homem mau abandone o quê? Os seus pensamentos. Porque os pensamentos vazios, ímpios, levam a caminhos ímpios e vazios. Então Deus está dizendo em primeiro lugar, abandone o que está errado na sua vida. E em segundo lugar, volte-se para mim. Deus está dizendo isso, volte-se esse homem, esse ímpio, esse que não se dá a trabalho para buscar a mim, volte-se ele para o Senhor que terá misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O Deus da Bíblia, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, é um Deus que está sempre pronto a perdoar todo aquele que se volta para Ele em arrependimento e fé. Haja o que houver na sua vida, Deus está sempre pronto a dar uma oportunidade, a dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Olha o que o profeta Jeremias falou para esse povo. Eles estão no cativeiro. Haviam muitos profetas dizendo, podem ficar tranquilos, porque Deus vai levá-los de volta para a terra prometida. E Deus então envia Jeremias para esse povo e diz, olha, podem desfazer as malas, podem trabalhar, podem casar, podem ter filhos, porque o tempo que vocês vão ficar no cativeiro são 70 anos, não mais e não menos. E olha o que Deus diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Interessante que muitas vezes nós não entendemos os porquês, mas Deus permite o cativeiro na nossa vida, Ele permite as disciplinas na nossa vida, as dificuldades que nós nem queremos, porque é através disso que Ele vai despertar o nosso coração para buscá-lo. Se eu perguntar para a Maria Inês e para o Marquinhos, qual foi o tempo que eles mais buscaram a Deus na casa deles? Eu tenho certeza que eles vão dizer, foi no tempo que a nossa netinha estava enferma. Pode perguntar para o Marcelino qual é o tempo que ele tem mais buscado a Deus na vida dele. Então, Deus na sua infinita sabedoria, Ele tem planos, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele sabe o que Ele precisa permitir na nossa vida,
para despertar em nós o desejo de buscá-lo. É isso que ele falou. Eu não vou tirar vocês do cativeiro, vocês vão ficar aí 70 anos. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Parece que quanto mais difícil são as circunstâncias, mais difíceis são as circunstâncias, parece-me que aí nós buscamos a Deus de mais coração, de inteireza de coração. Olha o que o profeta Jeremias fala também. Assim diz o Senhor que fez o céu, a terra, o Senhor que a formou e afirmou, o seu nome é Senhor. Clame a mim. Tem algumas versões que dizem, invoca-me, e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Trarei restauração e cura para ela. Ela é a terra. Lembra que eles estão no cativeiro. Os inimigos tomaram posse dessa terra. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel e os reconstruirei como antigamente. Então, diante de todas essas promessas de Deus, há nesse contexto do retorno desse povo para a terra prometida, para a casa deles. Tentem imaginar vocês. Por algum motivo, houve uma lei e vocês tiveram que sair da rua Coelho Neto, tiveram que sair da rua Santa Luzia, tiveram que sair da sua propriedade e ficar durante 70 anos numa casa, num outro país. E de repente há uma lei revertendo aquela primeira, permitindo que vocês voltassem para a terrinha de vocês. Vocês acham que lá na Santa Luzia a casa estaria bonitinha esperando vocês? Não, provavelmente pessoas haviam invadido essa casa, e não era apenas apertar a campainha e dizer, olha, eu sou o João, dono dessa casa aqui. Eles não iriam sair facilmente. Você precisaria batalhar para reconquistar a sua casa. Você teria que lutar. Então, nesse contexto das dificuldades inerentes ao recomeço, porque esse povo que está voltando para a terra é um recomeço de vida, do enfrentamento da oposição e dos inimigos, porque não seria fácil eles tomarem posse daquela terra de novo. Porque afinal de contas tem 70 anos que o cara está lá na sua casa. Mas você vai ter que bater o pé e vai dizer, não, essa casa é minha. Eu vou conquistar esse trem aqui. Desse trabalho árduo que estava à frente deles. É nesse contexto que eu acredito que esse camarada surge de uma maneira assim inusitada na Bíblia. Porque não se fala dele. Tem 2 versículos apenas. A gente não sabe a origem dele. A gente não sabe o que aconteceu com ele. A Bíblia simplesmente fala de 2 versículos sobre a história desse homem chamado Jabés. E o interessante é que o nome dele também foi colocado nos viadutos, nas ruas lá em Jerusalém, usando aqui uma brincadeira. Mas não porque ele fez grandes coisas. A Bíblia diz que ele foi famoso, que ele foi ilustre, não por causa das suas grandes realizações, porque essas coisas passam. Mas a Bíblia diz que ele foi mais importante, mais ilustre, mais famoso do que os seus irmãos, do que os seus compatriotas. Por um pequeno detalhe, a Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor, o Deus de Israel. Abre sua Bíblia comigo, se você já tem aberta. Olha o que diz. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Só aí que você vai encontrar sobre esse camarada, sobre a história dele. Não tem mais em nenhum outro lugar na Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Jabés foi o homem mais respeitado de sua família. Tem algumas versões que diz ilustre. Tem alguma versão aí que fala isso? Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, mais famoso. Sua mãe lhe deu o nome de Jabés, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Interessante que esse nome, Jabés, significa aquele que causa dor. Provavelmente o parto dele não foi um parto muito legal. A UAI estava cheia de gente, e ele foi encaminhado lá para o hospital municipal, e as mulheres, as enfermeiras deixaram a mãe gritando lá, durante um bom tempo, não quiseram fazer cesariana, e ela teve que dar à luz um parto natural, mas foi muito penoso para ela, por isso ela deu o nome nele de Jabés, aquele que causa dor. Versículo 10 diz, Jabés orou ao Deus de Israel, abençoa-me,
tem algumas versões que diz, abençoa-me muitíssimo e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Então, olha, como eu falei para vocês, hoje à noite eu quero encorajá-lo a invocar o nome desse Deus. Eu sei que você já tem feito isso, mas eu quero chamar você e despertar no seu coração o desejo de invocar esse Deus de inteireza de coração, porque Ele quer abençoar. Ele quer abençoar, porque Ele é um Pai poderoso e Ele tem a capacidade de cumprir a sua palavra. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então, se alguém aqui se propor nesta noite a buscar a Deus de todo o seu coração, você pode se preparar, porque Deus tem grandes coisas para realizar na nossa vida. A minha tese é que quem ora confiando em Deus, quem invoca esse Deus todo-poderoso, tem a promessa, a garantia de que Deus não só ouve, mas Deus também atende às nossas orações. Quais foram os pedidos desse homem, Jabés, esse homem que causa dores? O que ele pediu para que Deus pudesse atender, ouvir e atender? Em primeiro lugar, o texto é muito claro, ele está pedindo para ser abençoado, mas ele não quer qualquer tipo de bênção. Ele diz, olha, eu quero ser muitíssimo abençoado. Eu imagino que ele foi um líder militar. Eu penso que esse Jabés, da tribo de Judá, ele foi alguém usado por Deus para reconquistar a terra prometida. Lembra? Esse pessoal está voltando do cativeiro depois de 70 anos. Ele quer ser abençoado, ele quer que o seu nome esteja colocado nos viadutos e nas ruas da cidade, ou nos edifícios da cidade de Jerusalém, não por causa de grandes realizações, mas ele quer ser um tipo de Moisés, um tipo de Davi, algum homem segundo o coração de Deus. Esse deveria ser o grande lance da nossa vida. Eu e você deveríamos buscar a Deus para sermos grandemente abençoados, não simplesmente por coisas materiais, porque tudo isso passa. Mas eu e você deveríamos querer ser muitíssimos abençoados, por sermos usados na obra de Deus. Esse é o grande lance. Deus quer usá-lo. Deus quer nos usar de uma maneira singular. Você sabe quem é Jabes? Eu não sei. A Bíblia usa 2 versículos para falar dele. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu as orações e respondeu. Então, se ele pediu para ser abençoado, ele o foi. E a mesma coisa Deus pode fazer na sua vida. Você não precisa fazer grandes realizações, mas o importante é que o seu nome está escrito no livro da vida, e o mais importante é que Deus quer usá-lo para abençoar você. Em segundo lugar, a oração dele, ele pede por prosperidade. Observa bem, ele fala assim, olha, algumas versões, talvez na sua versão está escrito, ele quer que Deus estenda, que Deus alargue as suas fronteiras, porque ele está voltando para a terra, e ele tem que reconquistar essa terra. Os inimigos tomaram posse da terra, e ele quer ser abençoado por Deus, talvez como um líder militar, como um líder comunitário, para que as suas fronteiras sejam alargadas. Ele quer que Deus o ajude nessas batalhas, nessas lutas, para que ele então possa cumprir aquilo que Deus tem preparado para ele. Deixe-me chamar a sua atenção para alguns versículos. Volta aí comigo, na sua Bíblia, para o livro de Juízes. Juízes. Fica logo depois de Josué. Josué, Juízes, e Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo 1. O livro de Juízes conta a época em que o povo de Deus, com Josué, tomou posse da terra
E Juízes vai falar das derrotas desse povo. Por que eles foram derrotados? Olha comigo o versículo 17. 1:17. Diz assim, olha, depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon, Ecrom, com os seus territórios. 19. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra, e aí então o escritor vai mostrando as conquistas, as vitórias da tribo de Judá. Agora olha que interessante comigo, versículo 21. Diz assim, já, um contraste aqui, já os benjamitas fizeram o quê? Deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje, não agora, mas o dia de hoje que o escritor está escrevendo isso aqui. Deus havia dito, olha, vocês tomem posse dessa terra e vocês expulsem os moradores. Mas os benjamitas não obedeceram na integralidade, na totalidade do coração. Eles conquistaram a terra e subjugaram os jebuseus. E aí então a leitura começa. Os homens das tribos de Judá, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel. E aí então, de cada tribo, ele vai mostrando. Eles conquistaram, mas não destruíram totalmente. Eles conquistaram, mas não destruíram totalmente. Agora olhe comigo no capítulo 2. Versículo 3. 2 e 3. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Deus dizendo para esse povo, vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Você compreende o que eu estou dizendo? A oração de Jabes foi, Deus, me dá a graça para eu expulsar totalmente os inimigos que tomaram posse da tua terra. Me dá a graça de alargar as minhas fronteiras. Eu não quero nenhum morador pagão morando comigo. Eu não quero fazer aliança com eles. Porque ele conhecia a história. Ele sabia que quando o povo de Deus faz aliança com os inimigos e adora os deuses desses inimigos, esses deuses e esses inimigos acabam sendo pedra de tropeço na vida deles. Entenderam isso? Por isso ele está pedindo essa prosperidade, ele está pedindo êxito para Deus dar a capacidade para ele alargar as suas fronteiras. Terceira oração dele, ele pede por proteção. Ele sabe que a batalha não é fácil, ele sabe que a batalha não é vencida na nossa força. A Bíblia diz isso para nós no Novo Testamento. Os nossos inimigos hoje não são Joões e Marias. O apóstolo Paulo diz que a nossa batalha é uma batalha espiritual. Ele diz que os dominadores desse mundo tenebroso, o diabo e os seus anjos, são os verdadeiros inimigos do cristão. Mas o cristão tem outro inimigo, bem próximo dele mesmo, é a sua carne, a sua natureza, é o pecado, que tenazmente está tentando nos assediar para nos levar para longe de Deus. Jabes, quando ele orou a Deus por essas batalhas contra os inimigos reais, físicos, ele entendeu que ele não tinha força em si mesmo, por mais que ele tivesse um exército preparado, ele não era capaz de vencê-los. Por isso a oração dele, ele pede proteção, ele fala que a tua boa mão, e a boa mão é uma figura do poder de Deus, que a boa mão de Deus esteja sobre nós, nos capacitando a enfrentar os inimigos, os pecados na sua vida. Você não consegue vencer a sua própria natureza, se você não pedir a graça de Deus e o poder de Deus, para dar a você essa capacidade para vencer. Por isso você precisa se humilhar sobre a poderosa mão de Deus, para Ele te exaltar. Mas para fazer isso a gente precisa desejar orar. A gente precisa desejar invocar o nome de Deus
porque nós sabemos que Ele é todo-poderoso para ouvir e para responder. E por último, ele pede na sua oração tão simples, o quarto pedido, ele pede por preservação. Jabes significa aquele que causa dores. Olha como é interessante a oração dele. Ele diz: Deus, que o Senhor possa me guardar dos males, livrando-me de dores. Ele está pedindo preservação. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dessa maneira também. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de Satanás. Os povos pagãos da época do Jabés eram pessoas envolvidas com todo tipo de magia, de feitiçarias, e ele está dizendo: Deus, eu vou atacar um povo que tem muita feitiçaria, um povo que tem muita mandinga, e eu não dou conta, eu não tenho poder em mim mesmo. Ajuda-me, que eu possa ser preservado pela tua boa e poderosa mão. É interessante a oração desse homem, tão simples, tão curta, mas o que diz a palavra de Deus no final? A oração dele foi ouvida e a oração dele foi atendida. E Deus lhe concedeu aquilo que ele estava pedindo. Você crê na oração? Crê mesmo. Você tem colocado num caderno motivos pelos quais você tem orado e você tem buscado a Deus, falando: Deus, eu preciso, eu quero que o Senhor atue, que o Senhor mude, que o Senhor me atenda. Nós precisamos, como povo de Deus, crer no poder da oração, não da oração em si. Na verdade, nós precisamos crer que há um Deus poderoso, todo suficiente, que ouve e que responde às orações. Ele nos estimula em vários textos da Bíblia. A todo aquele que bate vai ser aberto, quem busca vai achar, quem pede vai encontrar. Eu creio que é pura graça de Deus que Jabes teve as suas orações atendidas. Não porque ele fosse melhor. Ele simplesmente se tornou ilustre mais do que os seus irmãos. Não por causa dos seus feitos, mas porque a sua vida foi comprometida com esse Deus de Israel. Um Deus soberano, um Deus todo-poderoso. Nós podemos ser assim também. Talvez quando a gente estiver lá no caixão e as pessoas olhando para nós, eles não vão poder citar grandes realizações que nós fizemos. Mas como que seria gostoso se as pessoas pudessem dizer: olha, Eurípides, que bom durante o tempo que eu conheci você, porque você se mostrou um cara fiel a Deus. Você foi um homem que invocou a Deus durante a sua vida. Nós precisamos disso. Eu creio que foi esse o motivo pelo qual Esdras escreveu esse texto. Quando você vai lendo Crônicas, parece que isso aqui caiu de paraquedas, parece que não faz sentido o contexto. Mas eu creio que quando Esdras estava escrevendo, ele parou, ele pensou na história de Jabés e falou: com esta história eu quero motivar o meu povo a invocar o nome do nosso Deus. Porque o nosso Deus é o mesmo, ele não abandona seu povo, ele é sempre fiel, ele está sempre pronto para estender a sua mão e nos abençoar. Porque quem ora confiando em Deus, o soberano Senhor, tem uma promessa garantida de que esse Deus ouve e de que esse Deus responde às nossas orações. Por isso eu creio que ele está dizendo isso. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Mas não pense que as coisas foram fáceis para eles. O Salmo 126 está aí, mas abre aí, é bom a gente ler na palavra. O Salmo 126 fala dessa época em que esse pessoal está voltando para a terra prometida depois do cativeiro. Salmo 126. Chegaram aí? Olha o que diz: quando o Senhor trouxe os cativos, tem algumas versões que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Interessante, o salmista está descrevendo a reação dos judeus quando foi publicado um edito, uma lei,
por Ciro, permitindo que todos os judeus cativos voltassem, retornassem para a terra prometida. Quando isso saiu na televisão, no rádio, no jornal da época, eles ficaram como que sonhando, alegres, cantando louvores a esse Deus Todo-Poderoso, porque como o profeta disse, durante 70 anos vocês vão ficar aqui, mas depois eu vou levá-los de volta. O salmista diz ainda mais, quando essas notícias se espalharam para as outras nações, sim, versículo 2, parte B, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas eles sabem que eles vão enfrentar pedreira, eles vão enfrentar dificuldades. Por isso eles fazem uma oração a Deus, versículo 4. Senhor, o que eles pedem? Eles querem ser restaurados. Eles estão quebrados. Eles estão machucados, eles estão sem forças para voltar para a terra deles e trabalhar e reconstruir tudo aquilo que eles perderam. Senhor, restaura-nos. E ele usa uma figura de linguagem. Assim como o Senhor, quando manda chuvas, enches o leito dos ribeiros do deserto, trazendo vida. E aí então ele diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas. A semeadura nunca é fácil. Semear dá trabalho, você tem que arar a terra, você tem que vigiar com sua espada, porque os inimigos vão querer tomar a sua terra de novo. Mas ele está dizendo, aqueles que são fiéis a Deus e semeiam com lágrimas, têm uma promessa, voltarão com júbilo. Na nossa versão diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Então ele sabe, o salmista sabe que a primeira parte do salmo é legal, é glória a Deus, mas ele sabe que tem pedreira pela frente. Nós precisamos trabalhar. Deus, ele tem feito promessas maravilhosas para nós, mas essas promessas não vão cair do céu, a Deus dará. Existe uma tensão entre nossa responsabilidade. Por isso eu quero fazer algumas aplicações desse estudo para nós hoje. Você não precisa viver na situação, muitas vezes, que você está vivendo. Às vezes nós somos como Jabes, ou como Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Nós não precisamos. Se a gente acredita num Deus todo-poderoso, eu creio que Jabes, ele foi estigmatizado na sua cultura, porque o nome do judeu era quase que uma porta de entrada para o que as pessoas falavam sobre ele. Olha o homem que causa dor aí, está chegando o homem que causa dor aí. Ele poderia olhar para a sua própria vida, se sentir derrotado e dizer, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Mas ele falou, não, eu tenho um Deus todo-poderoso, eu tenho um Deus que é capaz de mudar a minha sorte, eu tenho um Deus que é capaz de transformar a minha vida. Nós cantamos isso hoje à noite. Você não pode se acomodar nessa situação que você está, você tem que lutar com Deus em oração. Vocês se lembram daquela passagem que Jacó está voltando depois daqueles tempos que ele passou na terra do seu sogro, e ele está passando por um vale, e de repente, ele vê um homem, e ele começa a lutar com esse homem, e a Bíblia diz que ele lutou a noite toda. Isso é uma figura da oração, e o homem querendo ir embora, ele diz, não, eu não te solto, enquanto você não me abençoar. Nós precisamos aprender a orar. Nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Ele é especialista em transformação de vida. Comece a orar, para que Deus possa ouvir a sua oração e atender a sua oração. Segundo lugar, nós devemos pedir a Deus e também lutar para vencer nossos próprios limites. Lembra que uma das orações, Deus, alarga as minhas fronteiras. Nós precisamos sair desse mesmice. Nós precisamos deixar de ser derrotados pelo medo, pela depressão, pela angústia, pela preocupação.
Sabe, há pecados na nossa vida que entra ano, sai ano e a gente está em os mesmos problemas. Os mesmos inimigos estão nos assolando e nos matando. Nós precisamos fazer valer a nossa oração, a nossa guerra espiritual. Senhor, ajuda-me a alargar as minhas fronteiras. Ajuda-me a conquistar novos terrenos. Eu quero que o meu território seja alargado. Eu quero sair do meu comodismo. Eu não quero ser Gabriela. Eu posso ter nascido assim, mas eu não preciso morrer assim. Terceira aplicação que eu quero fazer, meu querido. Preste bem atenção. Oração não é macumba. Ouviram isso que eu estou dizendo? Oração não é macumba. Oração não é mágica. Eu tenho ouvido algumas vezes vocês fazerem pedidos, mas eu quero dizer uma coisa para você, um alerta. Não adianta ficar pedindo para Deus abençoar alguém muito querido seu, se ele está vivendo em pecado. Deus não te ouve. Não ouve. Certa vez Deus falou para Israel, olha, o problema não está em mim. O meu ouvido não está surdo, a minha mão não está encolhida. Qual é o problema? Vocês estão vivendo em pecado. E quanto vocês estão vivendo em pecado, eu não posso abençoá-los. Não porque eu não tenha poder, mas porque você com o pecado achando a Deus, está contente comigo, porque Ele está me abençoando. Então Deus está dizendo, olha, eu estou aqui. Ímpio, deixe o seu caminho. Homem mau, abandone os seus pensamentos errados. Volte-se para mim. Eu estou pronto, eu sou misericordioso. Eu estou pronto a perdoar. Então quer dizer que a gente então não deve orar pelos incrédulos? Devemos. Mas não para Deus abençoá-los. Nós devemos orar para Deus, na sua infinita sabedoria, possa compungir esse coração incrédulo para voltar para Ele. E às vezes Deus vai usar o quê? Enfermidade. Deus vai usar situações difíceis. Às vezes até a morte. Porque Ele é sábio. Ele sabe qual é a dureza do coração e o que esse coração precisa para ser quebrado, para Ele transformar. Então aprenda a buscar a Deus com todo o seu coração, mas aprenda a ser sábio nas suas orações também. Por último, o personagem mais importante dessa história não é Jabez, não é a oração dele. O personagem mais importante é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ouviu a oração de Jabez, ele pode ouvir a sua oração também. E Ele quer ouvir a sua oração. O Salmo 50:15 diz assim, olha, o Deus Todo-Poderoso falando para nós. Invoca-me no dia da angústia. Invoca-me, eu estou pronto, eu quero abençoar. Eu quero ouvir a sua oração. Invoca-me no dia da angústia. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Eu te livrarei. E qual deve ser a nossa responsabilidade? Tu me glorificarás. Como eu gostaria de ouvir mais testemunhos, como nós ouvimos hoje à noite. Testemunhos de que Deus está vivo, ativo, agindo na nossa vida, nos ouvindo e nos abençoando. Ele tem poder para isso. Mas hoje à noite Ele fala duas coisas importantes, para você que está vivendo um caminho errado. Deixa esse caminho, conserta a sua vida, volte para mim, eu estou de braços abertos, eu sou um Deus misericordioso, estou pronto a perdoar. E Ele está falando para você que está firme, continue. O mais importante não é o seu nome num viaduto, isso passa. O mais importante é que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E um dia, quando a trombeta for tocada, o seu nome vai ser falado, Yuhu! E você vai subir para a glória, para estar com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos cantar mais uma música de louvor a Deus?